de MST. Vamos falar de outra coisa boa. Já falamos do dengue. Já falamos do dengue. Da Juja, agora vamos pro praga que assola o Brasil. Vamos lá. Tá? Agora são 14 horas e 59 minutos. O número de invasões do MST despencou desde o início dos trabalhos da CPI, que investiga a atuação do grupo pelo Brasil. Entre janeiro e maio, mais de 50 ocupações haviam sido registradas. Mas, após o início da comissão parlamentar de inquérito, apenas uma invasão aconteceu. Os números são de um levantamento da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil. Na série histórica, o terceiro mandato de Lula já tem o maior índice de ocorrências desde 2016 e acumulou em apenas 6 meses quase o total de ocupações durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro. Bom, e aí, gente? Porque na pandemia, Pepe, o que o advogado Paloma do MST falou? Ele falou o seguinte: na pandemia teve menos invasão, porque nós ficamos em casa. Que casa? Pois é, bela pergunta. Aí agora, por que não está tendo invasão agora? Quem tem medo? Eles estavam na propriedade deles enquanto não teve a... Eu não sei. Nesse pra vocês entenderem a notícia. Nesse começo de governo, teve mais invasão que nos 4 anos do Bolsonaro. Uhum. Tá? E tava assim. Aí começou a CPI e parou. O dado. Não, você tem dado? O dado é esse. Essa é mais uma narrativa que eu acho interessante. Você vê que a narrativa tem da direita à esquerda, né? É a palavra do dia. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Narrativa é um levantamento sério. Assim, claro, de fato, quando você tem uma CPI que investiga o MST, né? Todas essas lideranças têm que se preparar para se defender. E aí tem que... parar as invasões. Também tem que parar as invasões. Mas antes disso, antes da instalação da CPI, é bom lembrar, né, que o MST é o calcanhar de Aquiles do governo Lula. É um do calcanhar de Aquiles do governo Lula, né? E o Lula, junto com o Paulinho Teixeira, que é o ministro responsável pelos assentamentos de organização fundiária, eles tentaram negociar com o MST e já ia reduzir automaticamente as invasões, né? Aí a direita vem com essa narrativa, dizendo que é por conta da CPI acabaram as invasões. Foi uma conjugação de fatores. Claro que a CPI também ajudou, mas não porque o pessoal tem medo da CPI. Até porque já tiveram outras CPIs sobre o MST no passado. A CPI ajudou porque o movimento teve que parar para se preparar para se defender. É porque dessa vez vai ser sério. Então é isso. A outra não era sério? Dessa vez é eu sério. acho que CPI normalmente nunca é séria, né? CPI é circo. Essa parece ser uma CPI que está adotando práticas investigativas. Está indo atrás do dinheiro, quem está financiando essas invasões, quem está recebendo dinheiro para fazer invasões, qual a origem das pessoas que estão invadindo, qual a natureza das terras que estão sendo invadidas, todas elas são terras produtivas. Quem está financiando? Isso, quando você começa a ir atrás do dinheiro, aí assusta realmente. Quem está financiando para criar balbúrdia manda parar. Porque muitos daqueles que estão fazendo a invasão recebem dinheiro para isso, ou são simplesmente usados como instrumentos úteis de uma organização um pouco mais complexa, que quer atingir objetivos ideológicos, objetivos políticos, objetivos marxistas, de abolição da propriedade privada. Simples assim. E a CPI, quando ela passa a ter um enfoque técnico e não fica só em tititi de narrativas, querendo fazer esse debate superficial, ela incomoda. Porque quando você está montado numa narrativa mentirosa, quando o que interessa para você é a propagação de uma ideologia, quando você quer ir contra a Constituição Federal que garante a propriedade privada, tudo isso pode ser desmoronado quando se faz uma investigação buscando a origem financeira, quem está ganhando com isso, quem está pagando e qual o objetivo de quem está financiando. Ou seja, vai incomodar. E é por isso que pararam as invasões. Parou antes, Capês. Porque as pessoas estão com medo de serem descobertas. Mas o que já foi invadido, o que já foi pago, vai ser, não tem como ser escondido. Agora,
Desculpa, eu não entendi o que você falou, Felipe. Ele falou que parou antes. Parou antes. Isso aí. Parou antes. Veja, eu tô Quando teve a negociação. Comentando em cima da notícia. A notícia que ela diz o seguinte: foi feito um levantamento. Até a data da CPI teve X invasões. Depois da CPI caíram para 1. Para 1. Agora você está brigando com a notícia, então. Não, eu estou falando que se você fizer o mesmo levantamento, né, do abril vermelho lá, março vermelho, né? Até a CPI, vão mostrar que houve a diminuição das invasões de terra. Agora, eu te digo o seguinte: com certeza absoluta. Se durante a pandemia não houve invasões, Sabe por que essas pessoas estavam onde? Se elas não têm propriedade, se elas são sem terra, Capês, e durante a pandemia não teve invasão de terra alheia, elas ficaram aonde? Em casa. Capês, então elas têm terra. Eu estou falando desse ano. Eu não sei, eles devem ser o aquático do He-Man. A questão é a redução da invasão do MST esse ano, no ano da pandemia. A discussão é essa. Então vamos lá. Esse ano foi uma loucura. O que eu estou falando é o seguinte. Deixa eu ver a notícia então. Vamos ler a notícia porque eu não estou vendo aqui. Eu estou corrigindo a notícia por uma questão de lógica. Entre janeiro e maio, mais de 50 ocupações haviam sido registradas. Mas após o início da comissão, apenas uma invasão aconteceu. Essa notícia é verdadeira essa ou falsa? Notícia aqui notícia é verdadeira ou falsa? Deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Essa notícia aqui, eu tenho que fazer o login, que é do Diário Oficial, tá? Tá. São dados do Diário Oficial. É uma notícia que saiu hoje, no jornal O Globo, na coluna da Malu Gaspar, tá? É a Malu Gaspar, do jornal O Globo, que está dizendo isso. Dizer que é fake news. Os números fazem parte do levantamento da CNA, tá? E diz: a única invasão ocorrida após a CPI foi em uma fazenda produtiva em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, 350 quilômetros da capital paulista, há exatamente um mês, tá? Um mês. Não leram o zap avisando que era para interromper. Aí ela diz aqui, entre janeiro e maio, então, abril vermelho, né, maio foi vermelho, né, foram registradas 56, tá? É aqui, notícia do Diário Oficial. Importante da fonte, com dados de um levantamento da CNA, não é a escola de inglês, é a Confederação. Nós somos comentaristas, a partir do momento que você põe um fato, cada comentarista extrai desse fato, livremente, democraticamente, a sua conclusão, com base na sua forma de pensar e com base em dados que possui. Então, na minha maneira de pensar, a CPI teve, sim, direto impacto, porque tem um marco divisório. E teve um impacto porque chega a continuar, as invasões a continuarem no ritmo que se encontravam, dariam cada vez mais combustível para a investigação localizar os que são responsáveis pelo financiamento, planejamento e estratégia de violação da Constituição Federal. Tinha mais invasão do que Chaves na programação da SBT. Nós temos que comentar. Agora, se ele tiver uma conclusão, ele tem o direito de ter uma conclusão diferente, mas a minha conclusão da notícia é essa. Eu vou fazer, Pedro Lupion, eu vou ler o que o Pedro Lupion falou e eu te passo. Aspas, tá? O próprio governo mandou o MST parar. Estava criando prejuízo político para o próprio governo. A gente sabe quem comanda tudo. O efeito imediato que poderia se produzir já aconteceu. Então, é o governo que manda? Foi o que eu coloquei aqui no começo. Então, o governo manda. Vamos lá. O ápice da invasão do MST esse ano foi abril vermelho. E depois dessa invasão, né, desse movimento de invasão no Brasil todo, que foi abril vermelho, o que aconteceu? O governo Lula pediu para parar a invasão das terras. O Paulo Teixeira, que é o ministro responsável pela regularização fundiária, negociou com os dirigentes do MST a questão dos assentamentos, né? E isso também foi um fator que reduziu a invasão do MST. Então, assim, eu só vou conseguir falar para vocês que só foi determinante a CPI e não os outros fatores se a gente fizer o seguinte recorte: calcular o número de invasão até abril, né, e comparar com abril até estar... eu não tiro razão. Eu te falo o seguinte... Esse fator que você trouxe é mais preocupante ainda. Porque se o governo mandou e o MST parou, ligue os pontos. São vários fatores. Queria manter queria manter a palavra com você. Só vou ter uma pergunta, não quero tomar a palavra sua. Uma outra notícia aqui. O terceiro mandato de Lula
já tem o maior índice de invasões desde 2016 e acumulou em apenas 6 meses quase o total de ocupações durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro. E aí você diz, com base nesse fato, o governo mandou parar e parar as invasões. Então, também ele estava mandando invadir, então? Não, então, me explica isso aqui. Não, esse é um dado objetivo, não é opinativo. Não tem correlação. Esse é um dado objetivo. Não, eu te respondo simples, né? O MST é um movimento de esquerda. O governo que ganhou as eleições ano passado é o governo de esquerda. Uma forma de pressão do MST, não estou fazendo juízo de valor aqui não, do MST pressionar o governo Lula para fazer regularização fundiária e assentamento é invasão de terra. Ponto. Obviamente, por isso que aumentou a invasão com o governo Lula, no começo do governo Lula. E por que parou agora? Entendeu? Por vários fatores. A CPI foi um deles, mas também o fato do governo... a concordar. Mas eu sempre falei isso desde o começo, Capês. Tudo bem. Eu acho CPI, então a CPI mas não só a CPI. Não só a CPI. O governo mandou parar. A negociação do governo com o MST também foi. Então, por que o governo não negociou antes da CPI? Não, negociou antes da CPI. Não, porque antes de ter as invasões... Por que não negociou no início do mandato? Não, ele negociou, não é à toa que eles conseguiram. Negociou em abril, negociou em março. Também. Negão tocou aí no ponto G. Eles conseguiram. Ponto G, ponto governo. No governo. Eles conseguiram. Gente, o que vocês têm que entender sobre o MST ou qualquer desse tipo de grupo é bem simples. Vamos supor que eu vou lá e vou fundar o MSN, entendeu? O do Negão, certo? E aí funciona assim, eu vou lá e começo a cadastrar pessoas que estão precisando de terra, certo? Aí eu vou lá e cadastro 1.000 pessoas. Eu tenho 1.000 famílias ali na minha mão ali para eu poder cadastrar 1.000 pessoas que estão precisando de terra. Aí o certo seria eu chegar no governo e dizer assim, governo, você que detém a maior posse de terras do Brasil, porque a União é quem detém, o que você acha da gente dividir entre essas pessoas aqui, essas 1.000 que eu tenho aqui na minha mão, certo? Mas o governo não quer isso. Essas pessoas também não querem isso. Por quê? Porque é legal você manter sempre a esperança dessas 1.000 pessoas. Então eu falo para elas assim, ó, por quê? Porque se eu invado uma terra da União, entendeu? A probabilidade de eu sair dali em 2 horas é enorme. Por isso é mais fácil invadir uma terra particular. Eu invado uma terra particular, tento pressionar o governo. Às vezes esse cara dessa terra particular, ele já está devendo, ele já está a fim de que o governo compre a terra dele. O próprio Lula uma vez falou sobre isso. Teve uma época que estava rolando tanta invasão e era tanta terra que ele estava comprando que ele chegou a pensar, né? Quem já viu essa entrevista do Lula, que ele chegou a pensar que o MST tinha alguma coisa com os fazendeiros e tal. Mas não, no final das contas, o que eu vou querer? Eu vou querer juntar cada vez mais pessoas, 1.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, e ao invés de eu ir lá e negociar com o governo para que o governo passe as terras da União para essas pessoas, obviamente não só a terra, porque também precisa de uma infraestrutura, a gente está falando de pessoas que vão plantar nessa terra, então elas precisam de incentivo para poder comprar os insumos, para poder comprar maquinário, precisam de boas estradas para poder escoar a sua produção, mas no final das contas, a gente está discutindo aqui, sabe o quê? Que nenhum dos dois lados querem fazer isso, nem o governo, nem as pessoas que fazem parte desse tipo de, principalmente a cúpula. Porque essas 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas que às vezes são cadastradas, elas elegem um vereador, elas elegem um deputado, elas ajudam a eleger um prefeito, elas ajudam a eleger um presidente. Quantos comícios do Lula não tinha lá a bandeira do MST? Quantos comícios do Lula não tinha a bandeira do MTST? É assim que funciona, porque o próprio Lula falou esses dias, coisa que eu também já cansei de falar aqui, já estava chato já eu falando sobre isso, que era o fato de que a própria União deveria estar mapeando essas terras da União para poder dizer assim, ó, pro MST só chegar com o cadastro. Olha que simples, vamos fazer de conta que o Felipe é o presidente. Então eu sou do MST e digo assim, desde que ele foi inventado. Olha aqui, meu querido presidente, eu tenho aqui um cadastro com um mundaréu de pessoas aqui, ó, que estão realmente precisando de terra. Aproveita o embalo. Parecido com o Lula em 2005. Ele tá mesmo, ó. Aproveita o embalo, ó, já vamos fazer aqui uma infraestrutura para ajudar eles. Aproveita o embalo e já vamos cadastrar todo mundo aqui na caixa para a gente poder ajudar eles a comprar semente, para poder ajudar a comprar maquinário. Os que já têm já uma certa experiência. Comprar o quê? Maquinário.
Entendeu? O que mais? Semente, maquinário. Disso eu entendo. Entendeu? Olha como o próprio Lula falou isso junto com o Marcos Uchoa. Eu tive uma ideia de que a gente podia fazer isso. Falou, você não teve uma ideia, você está assistindo linha de frente. Admite que é mais bonito. Ou leu a lei, né? Porque o INCRA foi inventado justamente para isso. Mas aí você elimina um problema, que é uma coisa que o político odeia. O político precisa de um problema, porque é o problema que faz ele ser candidato, o problema é que faz ele ser eleito. Não é uma solução. O político não precisa de solução para ser eleito, ele precisa de um problema, para ele poder ficar te prometendo a solução. E no final das contas, ele empurrar a solução para daqui 2 anos. Olha, a gente vai tentar essa solução, mas agora não dá, porque a gente precisa eleger esse camarada. Aí daqui 2 anos, de novo, daqui 2 anos, de novo. E quando você vai ver, gente aí sem terra há 10, 15, 20 anos. Lógico que um ou outro vai ser contemplado, um ou outro vai conseguir produzir, porque você precisa alimentar a esperança dos outros que estão chegando. Exato. Tem isso também. Ô, Negão, mas tu sabe qual é o problema nessa história toda? O MST ele foi criado em 1984 e a principal pauta deles era a reforma agrária. Era uma pauta legítima naquele período. A gente estava no período de abertura democrática, muitas terras que vinham da ditadura estavam lá improdutivas. E aí, como a gente sempre fala, e está em todos os jornais todos os dias, o setor agro foi crescendo, essas terras improdutivas foram diminuindo. E aí, uma ala do MST, uma ala bem expressiva, se uniu à política. E aí acabou virando, sim, gostem ou não, um braço da esquerda. Tanto é que quando a gente está discutindo aqui no Linha de Frente, o Lula foi lá, o governo foi lá e pediu para o MST parar com as invasões, e o MST parou. Parou por quê? Porque aquela pauta ideológica lá de 1984, 1985, que era uma pauta de reforma agrária, de distribuição de terras, ela ficou completamente no limbo. Para quem não lembra, a primeira eleição que o presidente Lula perdeu, muito do motivo dele ter perdido aquela eleição é porque ele era o sapo barbudo invasor de terras. Se tu olhar qualquer veículo de comunicação da época, tu vai encontrar esse tipo de imagem e do Lula, frases do Lula dizendo tem terra ali, tem que invadir mesmo. Mas reitero, o início do MST era um início ideológico que se perdeu completamente pelo caminho com a evolução do agro, com o agro puxando o PIB brasileiro. Hoje é um braço da esquerda e é um braço ideológico. Então, quando a gente percebe, aí quando os colegas aqui admitem que o governo foi lá e pediu para o MST parar de invadir, ele parou de invadir, é um movimento ideológico, é um braço da esquerda. Não tem mais nada de pauta de reforma agrária ou pauta para melhor distribuição de terra. São os camisas negras. Eu acho mais grave. São os camisas negras do Lula. Eu acho mais grave as invasões terem diminuído que o governo pediu do que por medo da CPI. É ainda mais grave. O que é mais grave? As invasões terem diminuído em razão de uma negociação. Vai afetar o governo diretamente. Porque mostra que o governo é o capo, regime. O governo tem legitimidade para conversar e dialogar com qualquer pessoa que seja. Movimento institucional. Como ele fez no 8 de janeiro, né? Uma conversa linda. Ele só conversou depois da CPI. Desculpa, isso é democracia, Capês. Mas por que só depois da CPI? Essa ideia que o Estado autoritário não fala com ninguém, isso aí deixou no passado. Invadir terra é democracia? Você sabe o que dá mais raiva? Teve um governo que negociou com o PCC. Invasando em terra produtiva? Você sabe o que dá mais raiva? O que dá mais raiva é o seguinte: esses movimentos deveriam ser eles que deveriam estar alimentando nós aqui no Brasil. Porque hoje o agro exporta muito. Pelo agro exportar tanto, você não tem essa força vinda do governo para pequenos produtores. O MST se enquadra nesses pequenos produtores. Só que o negócio deles é vender para Playboy ou para fechar contrato com prefeituras, como a gente também deu essa notícia no último Linha de Frente. Eu acredito que se a gente pudesse investir mais nesses movimentos, se a própria União fazer a parte dela, como vocês já falaram aqui, está lá no INCRA, nós pagaríamos muito menos numa feira. Porque é um absurdo o quanto a gente está pagando tão caro numa feira, sendo que a gente nem está pegando a melhor parte do nosso agro. Como vocês sabem, a gente exporta muito. Ou seja, a gente está pagando muito caro pela segunda linha de frutas, legumes, e a gente deveria estar investindo muito mais no pequeno agricultor. O pequeno agricultor, da mesma forma que as pequenas empresas no Brasil, o pequeno agricultor é quem está ali suando dia após dia, e esse morre de medo de perder uma terra para um MST. Por quê? Porque o objetivo nunca é a terra da União, entendeu? Sabe quem está também suando dia após dia? O professor Marcelo Suano. Né? Que piada sem graça. Mas você sabe, se ele se preocupa tanto com o pequeno agricultor, nós estamos vendo aqui, para ele fazer este lance do carro popular que ele fez, ele reonerou o diesel. E a reoneração do diesel
ela pode levar de 50% a 90% na elevação de custo do pequeno produtor agrário. Aí eu te pergunto, como é que você vai ajudar o pequeno produtor agrário?